Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre helenismo, filosofia greco-romana. Quando falo em filosofia greco-romana, estou me referindo à filosofia grega e também à filosofia romana. Mas vejamos isso. A filosofia grega, como nós já conversamos aqui na playlist sobre os pré-socráticos e também na playlist sobre os sofistas, ela vem lá desde o 7º século a.C. e se desenvolve nas cidades-estado grego, que tem total autonomia política e econômica, uma em relação à outra. Já quando falamos em filosofia romana, é quase que um passo no abismo, porque os romanos eram grandes administradores, apresentaram grandes contribuições para o direito, para a administração, para a organização das cidades. Eles construíram um império, mas eles não tinham realmente um interesse mais profundo na filosofia especulativa, na especulação metafísica, na especulação ampla. Não. Eles estavam muito preocupados com as questões práticas do seu dia a dia. Tanto que, quando a filosofia realmente chega a Roma, é um ecletismo, uma mistura de várias correntes filosóficas, tentando pegar o melhor de cada uma, no contexto mais prático possível. Bem, então iremos falar aqui sobre helenismo. E o que é isso, minha gente? Helenismo vem de Hélade. Hélade seriam todas as cidades-estado gregas, porque você não tinha um país Grécia, você tinha várias cidades que falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses, tinha uma cultura semelhante, eles habitavam uma mesma região, tá? E é esta soma cultural, essa soma da língua falada, dos valores, dos deuses, da religião, que os gregos chamavam de Hélade. E eles se auto-intitulavam de helenos. Eles não se chamavam de gregos. Nós é que os chamamos de gregos. Eles se chamavam de helenos. Então, mais tarde, quando esta cultura se espalhou para o restante do mundo, nós passamos a chamar isso de helenismo. E como é que isto ocorre? Bem, temos um artigo nosso nos nossos blogs, onde isso é explicado em maiores detalhes. Faço referências, inclusive, que não vou citar aqui nesse vídeo por uma questão de tempo. Então, depois você procura lá nos nossos blogs o material de apoio, que vai ser interessante sobre esse tema. Então, vamos lá. Já falamos que falar grego, partilhar da mesma cultura e valores, é o que faz com que você seja um heleno. E que isto, quando é levado para o restante do mundo, enquanto helenismo, tem uma motivação histórica. Primeiro, o início. Há quem coloque que o início do helenismo se daria com a morte, aos 32 anos de idade, de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Isso no ano de 323 a.C. Seria o ano que marcaria o começo do helenismo, a morte de Alexandre o Grande. Para nós, da filosofia, uma data mais apropriada seria cerca de um ano depois, em 322 a.C., quando morre o último grande filósofo, Aristóteles, o criador do Liceu, e também de uma grande teoria especulativa, uma teoria ampla. Ele é o último dos grandes metafísicos gregos. Então, a morte de Aristóteles em 322 a.C. seria mais interessante para a gente contextuar o que seria o helenismo em termos filosóficos. Agora, se você quiser introduzir as escolas socráticas menores, que já estavam ali logo depois da morte de Sócrates, quando ele foi condenado a tomar cicuta, então seria mais interessante colocar o início no século IV, que aí você fica uma coisa meio vaga, em algum lugar no século IV a.C., porque algumas dessas escolas socráticas menores, elas vão perdurar durante esse movimento helenístico. Então eu posso dizer que o início seria no século IV a.C. e eu agrado a gregos e a troianos. Então as três possíveis datas,
ou a morte de Alexandre em 323 a.C., ou, como eu prefiro, a morte de Aristóteles em um ano depois, em 322 a.C., ou, uma coisa mais ampla, é o século IV a.C. E nisso? E quando é o fim? Veja, Alexandre, ele expandiu com as suas conquistas a cultura grega para o mundo todo. Todo mundo conhecido da época, praticamente. E essa cultura, ela vai ser herdada pelo Império Romano, porque Roma, ela vai tomar uma a uma todas as cidades que anteriormente pertenceram ao Império de Alexandre, o grande Império da Macedônia. Então a gente pode dizer que o final seria quando o Império Romano tivesse total hegemonia, total domínio sobre tudo que antes fora parte do Império de Alexandre. Isso se daria quando? Duas datas possíveis. Vocês vão ver muito na internet a data de 146 a.C., que é quando ocorreu a Batalha de Leucopetra. Tá? A pronúncia deve ser mais ou menos essa, me desculpe se eu não estiver correto. Tá? Mas nessa batalha de 146, tá, poderia ser, tá, o final do helenismo. Ou, para outros, a batalha de Actium, que é quando você tem a conquista da cidade de Alexandria, no Egito. Isso no ano de 31 a.C. Com a tomada de Alexandria, tá, é a última grande cidade que pertencia ao Império de Alexandre. Então você teria o final do helenismo. Outros vão colocar que seria o fim da Antiguidade, o início da Idade Média. Ou seja, com a queda do Império Romano do Ocidente, com a derrubada do último imperador romano do Ocidente. Isso no ano de 476, acaba o Império Romano do Ocidente, acabaria também o período helenístico, começaria então a Idade Média. Ou, se você preferir num contexto mais amplo, como a queda do Império Romano ocorre no ano de 476, você pode dizer quinto século depois de Cristo. Então começaria lá no quarto século antes de Cristo, iria até o quinto século depois de Cristo. Ou você poderia dizer o sexto século depois de Cristo. Aí você vai me perguntar, o que o sexto século tem a ver com isto? Ocorre o seguinte, no sexto século depois de Cristo, você tem, por ordem do imperador, do Império Romano do Oriente, você tem o fechamento da academia. Isso se dá no ano de 529 depois de Cristo. Ora, no meu entendimento, em termos filosóficos, em termos de cultura helênica, valores realmente, eu colocaria o início em 322 a.C. com a morte de Aristóteles, que é o grande Aristóteles, o último grande filósofo que trabalhou com a especulação filosófica metafísica. E o último dos grandes sistemas filosóficos. Então seria Aristóteles, falecendo em 322 a.C. E o final do helenismo, com o fechamento por decreto do imperador da Academia de Platão, no ano de 529 depois de Cristo. Veja, a Academia já tinha sido destruída já há um bom tempo, já há séculos, mas o terreno onde ficava localizada a Academia era passado de mestre para mestre, até que em 529 o decreto imperial ordenou que a mesma fosse fechada. Não era só a filosofia que era discutida ali, era o último bastião da cultura helênica, em termos religiosos, políticos, jurídicos. Ali você tinha o último reduto do que era o helenismo. Com o fechamento dela em 529, você tem a vitória de uma outra coisa que estava surgindo, o cristianismo, que vem desde o século I. Em 529, tá, se tornou impossível a permanência sequer da Academia de Platão. Então seriam as datas de início e fim, você escolhe a sua, eu coloquei a minha preferência. Esse período do helenismo, veja bem, antes nós tínhamos a cidade-estado grega, tá? E
Durante o helenismo, nós vamos ter o Império. Primeiro o Império de Alexandre, o Grande, e depois o Império Romano. E o que muda aí? Pouco antes da ascensão do Alexandre, da união do povo grego, ainda pelo seu pai, o Filipe II, nós tivemos a ascensão da cidade-estado de Atenas. Atenas teve uma hegemonia política, econômica, cultural. Os filósofos, os sofistas, nós falamos muito na playlist sobre os sofistas, que vale a pena você ver, que os sofistas iam obrigatoriamente a Atenas, que lá era o centro cultural e econômico da época. Se você soubesse falar, é o lugar ideal para você ganhar na vida, ganhar sucesso, ter sucesso na vida seria a cidade de Atenas. Sucesso político, econômico, status social. E os sofistas ensinavam a como falar bem, a arte da retórica, como persuadir os outros. Atenas era uma democracia, então era muito importante você saber falar para defender suas ideias. Então havia essa ascensão cultural de Atenas e no momento seguinte ela foi derrubada e a Macedônia de Filipe II foi unificando todos os estados gregos. Com a morte de Filipe II, coube ao seu filho Alexandre continuar conquistando não só os gregos, mas os persas, o Egito, o Oriente, a Ásia, enfim, ele chegou até a Índia. Tem batalhas do Alexandre lá na Índia, contra elefantes, inclusive, do exército adversário. Então, todas essas conquistas bélicas, essas conquistas do exército, seja do Filipe II e depois do Alexandre o Grande, elas vão marcar o fim da cidade-estado grega e o início do Império. Cabe citar que o Alexandre o Grande ele teve como professor e mestre o Aristóteles. O Aristóteles foi o professor do Alexandre. E tanto o Filipe II, tanto seu filho Alexandre, respeitavam muito os valores gregos, a cultura grega. Eles tinham verdadeira admiração pelo povo grego. Tanto que o Alexandre, conforme ele foi conquistando outros países, ele foi levando essa cultura grega para esses outros países. Ele foi difundindo, porque ele admirava profundamente a cultura grega. Tanto que o seu mestre foi o Aristóteles. Veja, quando eu falo na cidade-estado grega, eu digo que você poderia participar da política dessa cidade. As decisões eram decisões da sua cidade. Vai entrar em guerra, não vai entrar em guerra, vai fazer a paz, não vai. O que vai ser feito é aquele homem daquela cidade que decide. Então, tanto que nos grandes sistemas filosóficos, lá do Sócrates, Platão, Aristóteles, a ênfase está sempre na política e na ética. Por quê? Porque você vai atuar dentro de uma cidade e vai atuar de modo ético, de modo político. Você vai ter uma responsabilidade social para com os seus concidadãos, para com a defesa da sua cidade e para as decisões que são tomadas ali. Mas quando isso se transforma num grande império, este humano não toma mais parte dessas decisões. As decisões que ele possa tomar na sua cidade não terão valor para o que ocorrerá. Tá? Se vai entrar em guerra, se não vai entrar em guerra. As decisões são tomadas em outro plano. Agora há um império. Mesmo com a morte do Alexandre, continuou havendo império. Só houve a divisão entre os generais de Alexandre, mas continuaram havendo impérios. E as decisões continuaram longe dos cidadãos das cidades-estado gregas. Então houve uma mudança muito grande na forma de viver dessas pessoas, na importância que elas davam à sua própria vida dentro da cidade. E esta mudança vai acarretar também numa mudança filosófica, na importância do direcionamento da vida da pessoa por meio da filosofia. Mas vamos voltar ao que ocorreu durante o helenismo. Nós tivemos uma integração cultural entre os povos. Todos os povos que Alexandre conquistou, ele levou a cultura grega para esses povos. E também a cultura do Oriente, a cultura desses povos, chegou até os gregos. Houve uma difusão da língua e da cultura grega.
Tanto que mesmo depois, durante o Império Romano, a língua culta não era o latim, era o grego. Tá? Mesmo a Bíblia, tá? Novo Testamento, ela foi escrita em grego, não em outra língua. E o Antigo Testamento, ele foi traduzido primeiramente para o grego. Tá? A língua culta é usada pelos sábios, pelas pessoas que tinham um domínio maior da cultura, um domínio maior dos estudos, das pessoas estudadas. A língua culta era a língua grega. Então, a difusão da cultura e da língua grega e também compartilhar, vamos dividir, vamos partilhar essa cultura e esses valores gregos, né? Valores filosóficos, os deuses, as religiões, a democracia, a forma de governo, a questão política. E também Alexandre se preocupou muito com a construção de novas cidades. E não só a construção de novas cidades, como Alexandria, mas também de teatros, bibliotecas, uma preocupação muito grande com bibliotecas onde os sábios podiam estudar e ter as suas obras para consulta, de ágoras, que é a praça pública, local de encontro para você discutir, trocar ideias, conversar, de ginásios para praticar atividade física, de templos aos deuses gregos e também aos deuses dessas localidades. Tá? O Alexandre propiciou casamentos entre os seus oficiais, que eram gregos ou macedônios, com as mulheres da região que ele conquistava. E houve uma ampla influência no comércio, claro está. Tá? As barreiras foram eliminadas, não havia mais barreiras entre países, era tudo uma coisa só, tudo um grande império. Então quem sai favorecido? O comércio. Tá? Ampla influência no comércio, na economia. Tá? A economia desses povos todos cresceu. Houve uma influência na política que foi modificada em todos esses povos, com novos elementos culturais, inclusive. E todas, sem exceção, todas as atividades que envolviam trocas com outros povos, elas sofreram influência, uma influência forte. Veja, você vai encontrar isso, quem diga que só sofreu influência a elite desses povos, que a elite é que teve contato com a língua grega, que aprendeu a língua grega, que aprendeu a filosofia, tá? Não, gente. A elite desses povos pode ter tido um contato mais íntimo, pode ter casado, de repente, uma princesa com um general, ou até com o próprio Alexandre, pode ter aprendido a língua grega, pode ter aprendido um pouco de filosofia, mas não tem como, gente. A influência foi total, a gente vê isso inclusive hoje. As influências que nós sofremos com os países com os quais nós nos relacionamos e que têm um poder econômico ou político maior que o nosso. Isso em qualquer lugar. Então, na medida em que esses países foram conquistados, todas as pessoas ali, tá, que estavam envolvidas de alguma forma com trocas, tá, fossem que trocas fossem com outros povos, elas sofreram influência, sim, deste momento. Não foi somente uma elite. Tá? Mas há quem defenda esta tese. Também devemos falar na cultura do Ocidente com a cultura do Oriente. Eram culturas bem diferentes, mas houve ali um começo de uma fusão de valores dos persas, dos egípcios, até mesmo da Índia, com valores dos gregos. Houve uma fusão entre essas duas culturas, um princípio de fusão. Isso envolve, claro está, as artes, que sofreram grande influência, a estética, a filosofia, a ciência. Vamos ter o Arquimedes, vamos ter grandes contribuições dentro da área científica. Tá? E também a religião, que vai sofrer influência dos dois lados, tanto do Oriente, tanto do Ocidente. Com relação ao pensamento filosófico, a ênfase agora está no bem viver. Nesse período todo do helenismo, a grande ênfase é no viver bem. Na busca e na obtenção da felicidade. Isso é o mais importante. Tá? E na salvação. Nós estamos buscando a salvação. Mas qual salvação? Tá? A salvação diante dos infortúnios
da vida, porque a vida traz coisas desagradáveis também, e especialmente a morte certa, e um dia você vai morrer. Então, diante da morte certa e dos infortúnios, das dores, dos sofrimentos da vida, a filosofia vai trazer uma mensagem de salvação em relação a isso. Por meio de escolas e movimentos filosóficos, tais como o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, o neoplatonismo, com o Plotino, por exemplo, e outros movimentos que vão estar ali presentes, que nós vamos abordar nesta nossa playlist. Você tem também, né, nesse período, uma ausência de preocupação com a especulação metafísica, com uma grande e uma ampla especulação. Não. Nós não temos uma preocupação com a especulação. Uma ampla especulação, não. A nossa preocupação é com a felicidade, com buscar e obter a felicidade. Não é com a especulação metafísica. E o bem. Desde Sócrates nós falamos do bem, a importância do bem. Só que para o Sócrates, Platão e Aristóteles, este bem está vinculado à ética, um comportamento ético, que por sua vez está vinculado à política, a você exercer um papel político dentro da sua cidade, cidade-estado. Tá? Então veja, é você ser um cidadão da sua cidade. Tá? O bem é o bem da cidade, é o bem do coletivo, da sua cidade, da qual você ajuda na tomada de decisões, na qual você participa mais ativamente da guerra, sabendo que guerra você está lutando. Não é uma decisão que o imperador distante tomou e você simplesmente está se marchando no exército sem saber os motivos. Não. Você está muito mais próximo do que ocorre na sua cidade. Então, a preocupação de Sócrates, Platão e Aristóteles é com o bem, mas vinculada à ética, política e à cidade. E este bem, ele vai mudar. Ele vai passar a ser um bem individual, voltado para a felicidade. Então, no período helenístico, a grande preocupação é o bem, também. Mas o bem não é mais o bem do homem dentro da cidade-estado. É o bem individual, é o meu bem. É a minha felicidade. E outra mudança. Lembra que eu falei que houve um momento em que Atenas teve hegemonia cultural, né? E que todo mundo corria para Atenas porque era ali que as coisas ocorriam? Né? Era hegemonia cultural, política, econômica? Pois bem, com as conquistas de Alexandre, a cidade de Atenas não é mais a única cidade onde se concentra os grandes pensadores, os grandes filósofos. Não. Agora você tem várias outras cidades, você tem centros onde se estuda matemática, literatura, as ciências. Então você tem vários centros de produção cultural, não mais só Atenas. Atenas é uma. Mas você tem a cidade de Pérgamo, a cidade de Rhodes, de Antioquia, de Alexandria. Tá? Então houve uma multiplicidade de centros culturais. E uma coisa muito importante. Dentro do período helenístico, vão ser lançadas duas bases fundamentais para o futuro cristianismo. Sim, o cristianismo, quando chega, ele encontra um ambiente altamente receptivo para a sua mensagem. Veja, está todo mundo buscando a salvação. Todas as filosofias, do 4º século a.C. até o 6º século depois de Cristo, falam numa mesma coisa, a salvação. Todas elas. Aí vem o cristianismo com o mesmo discurso, a salvação. Só que uma salvação diferenciada. Já vamos nos explicar isso. E há duas bases fundamentais no helenismo que vão ser muito úteis para o desenvolvimento do cristianismo. Vamos lá. A universalidade e a interioridade. Quando eu falo em universalismo, veja, o cristianismo, ao contrário do judaísmo, da onde ele surge, veja, a religião judaica é só para os judeus, é um único povo. A Bíblia, o Antigo Testamento, é para um único povo, judaico, só. O cristianismo não, a mensagem é universal.
E esse conceito de universalismo, ele é moldado dentro do helenismo, aonde se fala em que num cidadão do mundo, não é mais um cidadão da sua cidade, não, é um cidadão do mundo. Estamos falando de um cosmopolitismo. O cosmos, tá, é onde eu faço política, é onde eu vivo, é da onde eu sou cidadão, é de todo o universo, de todo o mundo. É um cosmopolitismo. Né? Então nós temos esse universalismo e temos uma interioridade, que é a busca da verdade, sim, tá? Mas não como a gente via nos grandes sistemas filosóficos ou mesmo nos pré-socráticos. Esta busca da verdade, ela também está vinculada à felicidade, à salvação e à paz. E onde é que eu vou encontrar tudo isso? A verdade, a felicidade, a salvação e a paz. Pois bem, eu não vou encontrar isso fora de mim, nos bens materiais ou no reconhecimento social. Ah, eu sou o rei, então se eu sou rei eu tenho tudo isso. Ah, eu sou muito rico, então eu tenho tudo isso. Não, não é nem nos bens materiais, nem no reconhecimento social. Eu vou encontrar tudo isso dentro de mim mesmo. Então todas essas filosofias, todo esse pensamento filosófico do helenismo vai ensinar essas duas coisas. O universalismo, ou seja, eu sou cidadão do mundo, e não desta cidade em particular. Não é o local onde eu nasci que diz de onde eu sou. Não, eu nasci aqui, mas eu sou um cidadão do mundo. E a interioridade, eu vou buscar as coisas mais importantes dentro de mim mesmo. Olha, quando chega o cristianismo, essas duas bases aqui são importantíssimas para ele proliferar. Então vamos para o cristianismo. Surge com Jesus Cristo. Nasce no ano 1 e falece no ano 33, aos 33 anos. Tá bom? 33 depois de Cristo. Só que não é bem assim, né? O calendário está errado, então, pelo menos 4 anos, tá? Jesus Cristo nasceu pelo menos no ano 4 antes dele próprio. 4 antes de Cristo, se não mais abaixo. Então, eu particularmente entendo que ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Olha, se a data de nascimento dele está errada em relação ao nosso calendário, a data de falecimento, que seria o ano 33, também está errada. Já começa por aí. Mas o pensamento de Jesus e mais tarde do apóstolo Paulo, Saulo, que trocou o nome para Paulo, tá? Que é quem vai realmente criar a nova religião, já que Jesus ele vai pregar mesmo para os judeus, mas é Paulo que vai levar para os gregos, vai levar para o mundo. Né? Esse pensamento do cristianismo ele vai trazer uma ênfase na salvação. Lembra, o helenismo está o tempo todo falando da salvação. Só que agora, esse chamamento, ele é mais eficiente, ele é mais tentador, digamos assim. Ele é mais claro para o povo, ele é mais robusto. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque essa salvação do cristianismo, ela vai trazer determinados elementos, tá? Que não vão estar presentes no mundo helênico. Vamos chegar lá. E não só isso, veja bem, o cristianismo há de incorporar em si, tá? Aos poucos, aos pouquinhos, tá? O próprio mundo helênico. Tá? As filosofias helênicas serão incorporadas ao cristianismo, em particular o Sócrates, o Platão, o Aristóteles. Basta pensar no Agostinho. E mesmo antes do Agostinho, você vai ter uma incorporação dessas doutrinas. Mais tarde, o Tomás de Aquino, com Aristóteles. Então o cristianismo vai recuperar o Sócrates, Platão e Aristóteles, que durante o helenismo estavam até, de certo modo, esquecidos, já que não havia mais interesse naquele tipo de trabalho especulativo, metafísico, que vai ser resgatado no cristianismo. O Flávio Justino, nós temos um vídeo sobre ele na playlist Filosofia Medieval, que vale a pena você ver. O Flávio Justino é um padre apologista, que nasce no ano 100 e vem a falecer no ano 165 depois de Cristo. Veja, você tem com Cristo os apóstolos, então você tem os padres apostólicos, são aqueles que conviveram com Jesus. Depois
depois dessas pessoas, tá, aqueles outros padres que levam a mensagem, mas que não conheceram a pessoa de Jesus, eles são considerados só os divulgadores, os padres apologistas, dentre os quais o Flávio Justino. E o Flávio Justino tem uma frase muito interessante. Ele vai comparar o cristianismo com as filosofias então reinantes. Ele vai dizer que o cristianismo é um tipo de filosofia, só que a única verdadeira. E se você for ver que essas filosofias que existiam na época do Justino, todas estão preocupadas com a salvação, com a felicidade, com o viver bem, com eu viver diante das agruras, as dificuldades, as dores e os sofrimentos da vida, como eu enfrentar a morte. Se a preocupação é única e exclusivamente esta, ora, a preocupação do cristianismo também é esta. Então é um tipo de filosofia? É justo. Tá? A única verdadeira? Talvez, pelo menos, a mais completa, a mais robusta. Isso aí eu concordo. Né? Veja, se nós formos pegar os sistemas de Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos e outras coisas mais, claro que o cristianismo é uma religião, não é uma filosofia. Tá? Mas é uma separação, já explicamos isso, temos até um vídeo, o que é filosofia, que vale a pena ser visto, onde a gente delimita bem o que é filosofia. Mas esta frase do Flávio Justino ganha sentido pela época histórica que ele está vivendo, pelo que a filosofia está sendo naquele momento, a filosofia que ele conhece. Não a filosofia que está nos livros, mas a filosofia que está sendo vivida ali pelas pessoas, pelos professores, pelos mestres de filosofia. Então, quando ele afirma que o cristianismo é um tipo de filosofia a única verdadeira, faz sentido pela época histórica, sim. E vamos lá, por que essa frase? Porque todas as filosofias, então, reinantes, não admitem um Deus pessoal. O cristianismo admite um Deus pessoal. Ó, tá vendo como já está ficando superior? A um Deus pessoal. E esse Deus é criador. E eu tenho uma relação pessoal com esse Deus. Eu posso orar, rezar, conversar com esse Deus. Tenho uma relação pessoal com ele. No helenismo, isso não existe. Eu não tenho relação alguma com Deus ou com os deuses. Não, tá? E não há esse Deus pessoal. Você tem filósofos falando em um Deus completamente impessoal. Aquele panteão dos deuses de Homero, essa coisa é um pouco esquecida, se não até completamente esquecida pelos filósofos. Né? Então nós vamos nos afastar desse panteão de deuses. Então nós não vamos ter um Deus pessoal. Eu passo a ter uma alma imortal. Tudo bem que Pitágoras vai falar também numa alma imortal. Mas nesta época que nós estamos vivendo, helenismo, esse conceito de alma imortal não está muito presente não, gente. E esta alma imortal, ela tem um detalhe. Porque isso que eu estou falando é o conceito de salvação, tá, do cristianismo. O Deus pessoal e criador, a alma imortal. Tá? Essa alma imortal, ela vai ser individualizada, tanto em vida, tanto no pós-morte. Ou seja, a minha alma é minha, não é sua. Tá? É uma coisa individual. A vida é minha. E quando eu morrer, também. Tá? E isso vai ter uma consequência em relação à responsabilidade desta alma por seus atos. Os atos bons e os atos maus. Eu sou responsável por todo ato que eu cometo. Essa ênfase no humano, individual, por seus atos, há de destacar o cristianismo de todas as outras filosofias que estavam então presentes na época. Também, veja bem, traz uma mensagem superior, tá? Sim, tá? Porque ela é mais completa. Veja, não estou falando de crença. Se você é ateu, se você é cristão, se você é de outra religião, não. Estou comparando só a época histórica, tá, gente? Há uma mensagem do cristianismo e uma mensagem das filosofias helênicas, no quesito religioso, da salvação, porque ambas estão falando da salvação. Então eu estou dizendo que a mensagem do cristianismo, da forma como ela é proposta, ela se mostra superior e ela se mostra mais completa. Porque ela vem proporcionar sentido e significado à vida e à morte, o que as outras não davam. Tá? E eu passo a também ter
um sentido e um significado para tudo à minha volta. Criação de Deus dentro de um propósito divino. Há uma história da salvação. E mais ainda, eu, ser humano, estou no centro de um processo organizado por Deus. Isso não é pouca coisa não, gente. Tá? A história da salvação, consta lá da Bíblia, tá? Não é uma coisa aleatória. Não são átomos que se juntaram aqui e ali aleatoriamente, como você vai ter, e algumas correntes helenísticas. Não. Tá? Há uma intencionalidade, né? Há um propósito. E este ser humano está no centro de tudo. Tá? Uma ligação direta com Deus. Olha, era assim que as pessoas facilmente interpretavam. Além, veja bem, que eu não precisava ser um grande estudioso para compreender o cristianismo. Não. Tá? Mesmo uma pessoa do povo mais simples poderia compreender a mensagem cristã. Você não precisava ser um filósofo, um erudito, um estudioso. Então, realmente, a mensagem do cristianismo, nesta época histórica, foi muito superior. Por isso, do século I em diante, foi como se pegasse palha seca, jogasse gasolina e ateasse fogo. O cristianismo se desenvolveu até os dias atuais. O momento em que ele surge é extremamente propício para o seu desenvolvimento. Então, gente, essa é a introdução do helenismo. Nós vamos fazer vários vídeos em sequência sobre os principais movimentos ali presentes do século IV a.C., ou mais especificamente do ano de 322 a.C., com a morte de Aristóteles, até o século VI depois de Cristo, ou mais especificamente ao ano de 529 depois de Cristo, com o fechamento da academia, tá? O último baluarte, tá? Do que seria o helenismo, em termos jurídico, político, filosófico, cultural, do que havia da cultura grega, da cultura da antiguidade. E o que ocorrer do século I ao século VI, os pensadores ali presentes, que não tiverem a ver especificamente com a cultura helênica, eles já estarão presentes na playlist Filosofia Medieval. Então, pensadores que estão mais voltados para o cristianismo, como o Flávio Justino, que eu citei ainda há pouco, eles estão dentro dessa época histórica, mas eles são tratados em outra playlist aqui no nosso canal. Filosofia Medieval tem 52 vídeos dessa playlist. Vale a pena pegar do primeiro, que é introdutório, ao último. Beleza, gente? Não esqueça de deixar o seu comentário e continue presente no nosso canal. Sua presença é muito importante e seus comentários também. Gosto de ler o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando em relação aos nossos vídeos. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo e até mais.